Uma grande multidão estendeu o seu manto pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão ia adiante dele, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, perguntando: quem é este? E a multidão respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Amém? Da Galileia. Amém? Agora Números 22. Agora é hora de prestar mais atenção aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Disse assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs-se a sela sobre a sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parando no caminho, empurrando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo caminho. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela novamente. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse: Balaão, o que foi que eu te fiz para você bater em mim 3 vezes? Então, 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada. Amém? Vocês podem virar assim. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou eu a sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isto com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Amém? O que eu quero trazer para o nosso coração é o seguinte: você viu que tinha 2 jumentas, né? A jumentinha que Jesus montou e a outra jumenta que Balaão também montou. O que eu quero falar primeiro é sobre a passagem de Jesus. O que o Senhor me colocou no meu coração foi o seguinte: Balaão é uma pessoa e Jesus é o Cristo, Filho de Deus. O que o Senhor trouxe no meu coração foi o seguinte: quando o povo viu que Jesus estava montado, primeiro foi os discípulos, que ele foi e falou com o dono daquela jumentinha que Jesus precisava daquela jumenta, mas precisava do filho da jumenta. A jumentinha a qual ninguém tinha montado nela ainda. Jesus foi a primeira pessoa a montar naquela jumenta. Então, assim que Jesus pediu que os discípulos fossem, buscassem aquela filha da jumentinha e trouxessem até ele. E ali o Senhor foi, os discípulos foi e cobriu aquela jumentinha com um manto para que Jesus sentasse nela. Aí aquela jumentinha andou com Jesus e as pessoas vinham atrás de Jesus, jogavam suas roupas, jogavam as palhas no chão para falar hosana sobre o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer para nós não é somente sobre a respeito de Jesus montado na jumenta. O que eu quero falar é a respeito da jumenta que Jesus estava montado. A jumenta que Jesus estava montada era uma jumenta nova. Ninguém ainda tinha selado ela. Ninguém ainda tinha ensinado aquela jumenta a andar conforme tinha que andar. Nós que vivemos na roça sabemos muito bem que quando a jumenta ainda não é domada pelo seu dono, ela morde, ela pula, ela dá cois, faz de tudo. Aquela jumenta ela faz porque ela não tem uma pessoa que ensine. Mas essa jumentinha foi diferente. A jumentinha carregou o próprio Criador em cima dela. Qual foi a obrigação daquela jumentinha? Ter no Senhor, o Salvador, o Criador que criou ela. Ela falou: eu que não vou levantar, quanto
meu Criador. Ele é o Senhor Jesus Cristo e eu tenho que honrar Ele com tudo aquilo que eu tenho em mim. É diferente quando você vê uma jumenta brava que morde, você viu uma jumenta que era obediente ao seu Criador. Aquela jumenta, ela não abriu a boca, ela não falou com ninguém, mas ela apenas agachou e serviu a Cristo. O que eu quero trazer para o nosso coração é o seguinte, que como aquela jumenta era obediente, as pessoas que gritavam Hosana era desobediente ao Senhor. Então a jumenta deu uma lição de moral em nós que somos cristãos, que quando o Senhor fala faz, você faz. A jumenta fez conforme foi mandado pelo Senhor. Mas nós que somos cristãos, quando o Senhor fala, vai ali, faz uma oração ou leva um remédio para alguém, mas agora eu não estou disponível, estou ocupada, eu tenho muitos afazeres, minhas coisas estão lá para me fazer. Mas a jumenta ficou calada. Agora eu vou trazer a jumenta de Balaão para misturar com a jumentinha que Jesus montou. A jumenta de Balaão foi diferente. Ela carregava todo o tempo, ela carregou Balaão em cima dele e nunca reclamou de ser apunhalada pelos lados, nunca reclamou de ser chicoteada por Balaão, nunca reclamou de levar Balaão acima e para baixo, para cima e para baixo. Ela nunca abriu a sua boca para reclamar. Mas naquele dia o Senhor queria falar com Balaão. Mas quando a gente está com o nosso ouvido tapado, a nossa mente destravada para outras coisas que não pertencem ao Senhor, a gente nem vê e nem tampouco ouve o Senhor. Assim estava Balaão. Ele estava indo para um lugar que o Senhor não queria que ele fosse. Para que queria sair do lugar que o Senhor não mandou? E sabe qual é as condições da igreja? É isso que Balaão faz. Não enxerga, não vê e não entende. A jumentinha que Jesus estava montada, ela entendeu e sabia quem ele era. Sabe o que acontece conosco? É quando a gente vê que não dá pra gente, a gente nem vai ao Salvador para perguntar por que não. Por que não, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Balaão, ele não perguntou ao Senhor, pelo contrário, batia na sua jumenta. Sabe o que a gente faz quando a gente não aceita a correção do Senhor? A gente chicoteia Jesus novamente. Aquela jumenta que Jesus montou nela, Jesus viu que a jumenta era nova, ele ficou calada, servindo. Mas a jumenta de Balaão falou assim, ó, mas eu te carrego todos os dias. Eu nunca fiz nada com você e você sabe que eu nunca fui de proceder dessa maneira. E você me bate mais uma vez, me bateu 3 vezes. Você bateu 3 vezes naquela jumenta. Quantas vezes a gente bate em Jesus pela nossa desobediência? Quantas vezes a gente é incrédulo diante do Senhor? Ah, porque eu agora tenho um serviço forte aqui dentro desse computador, eu tenho que resolver ele hoje. Se eu não resolver ele hoje, não tem como eu sair daqui agora. Mas o Senhor, ele montou uma jumenta que era humilde e mansa. Como o Salvador era simples e manso. Mas ele, quando ele quer falar, ele envia os seus anjos para falar conosco. Eu falei para você não ir. Ele acendeu a ira do Senhor. Nós também acendemos a ira do Senhor quando a gente não faz a vontade do Salvador. Aquelas pessoas que estavam gritando Hosana, Hosana que vem, é Jesus o Rei. Ele está montado numa jumenta simples. Foi a mesma multidão que gritou Hosana, Hosana, Hosana. Foi a mesma que falou, crucifica este homem. Que vê que ele é uma outra pessoa que está falando que é o Cristo. Esqueceu que a jumenta viu ele, mas a jumenta entendeu. Ele é o meu Criador, o meu Senhor. Então por isso eu carrego ele com humildade. Eu não mordo, eu não fumo, eu não dou coisa. Mas se falar com crente, ele dá coisa, ele morde, ele grita, ele fala que não vai. Ele fala que não tem como ele ir. Ele fala que não tem condições de fazer aquele negócio naquela hora, porque ele está ocupado com as coisas que ele faz no outro dia. Já chega. A jumenta não disse nada, mas Jesus viu o coraçãozinho dela. Você imagina o quanto ela estava falando com o Senhor sem ninguém ouvir? Porque os animais também falam com o Senhor. Do mesmo jeito que as plantas não têm boca, elas também falam com o Senhor. E do jeito que a gente tem que ser, é humilde. A jumenta carregou Jesus e nós carregamos Cristo e não somos obedientes o suficiente para servir o Senhor. A nossa desobediência é porque nós temos Cristo em nós e nós não fazemos aquilo que o Senhor deseja. O que é que o Senhor deseja de mim? Ó Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Meu Senhor.
O que o Senhor quer que eu vou? Onde que o Senhor quer que eu vou, meu Senhor? O Senhor sempre pergunta para nós que se você está disponível. A jumenta estava disponível, amarrada à sua mãe e o seu jumentinho, mas ele foi escolhido para carregar Jesus. E nós fomos escolhidos para levar a mensagem da cruz, a mensagem de redenção, a mensagem de salvação, a mensagem do perdão, a mensagem da cura, a mensagem da libertação, a mensagem da restauração. Mas quando abrimos a nossa boca, nós não sabemos nem o que estamos falando a respeito de Jesus, porque nós somos quase parecidos com Balaão do que com a jumenta que carregou Cristo. A jumenta que carregou Jesus, ela poderia ter mordido o Salvador, mas quem mordeu e falou mal de Jesus foi os que estavam de fora. Eles não enxergaram que era Jesus, eles não ouviram que era Jesus, eles apenas gritavam, como o versículo fala: me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. Me louva de boca para fora, porque nem me conhecer não me conhece, porque a jumenta me conheceu, mas vocês não me conhecem, porque negam o meu nome, não obedecem a minha palavra, não obedecem os meus mandamentos. Então vocês me negam, porque vocês confessam que me conhecem, mas o coração de vocês não sabe quem eu sou. Me fala quem sou eu. Se você me conhece, fala quem sou eu. Fala quem sou. Mas a jumenta não precisou falar, apenas ela andou calmamente, juntamente com aquela multidão. E nós que tem Cristo hoje, nós somos covardes. Não tem coragem nem de ir lá na frente dar glória a Deus, porque a nossa covardia é tão grande. Balaão ia para adorar outros deuses, mas o Senhor não queria que ele fizesse aquelas coisas. Volta, Balaão, porque por causa da jumenta ele não foi morto à espada. Por causa de Cristo, todos os dias, o nosso Deus ainda não queimou nós ainda, por causa do Espírito Santo, porque Jesus ainda é misericordioso para conosco. Mas o que a gente vai fazer? Deixa de ser Balaão. Seja jumentinha que carrega Jesus. Eu tenho Cristo, mas você não faz as obras que Ele faz. Igual o Jonathan disse. Que Cristo é esse que eu carrego dentro de mim se eu não prego a palavra? Que Cristo é esse que eu carrego dentro de mim que eu não conto testemunho? Que Cristo é esse que está dentro de mim que eu não tenho coragem de me ensejar e falar assim: olha, o Senhor é seu pastor e nada te faltará o suficiente? Deita no colo do Senhor e há um alto refúgio para ti. Não, mas a gente quer que o Senhor fala bastante conosco, mas a gente não tem coragem de colocar a nossa vida em prática. Foi falado no começo, você canta, mas não sabe. Você busca, mas não entende. Entender o Senhor é conhecer o Senhor. Amar o Senhor é dar ouvido à sua voz. Andar nos caminhos do Senhor é ser obediente, como os discípulos foram ali. Buscou a jumenta para que ele sentasse. Balaão pegou a sua jumenta e foi espremido. Tem crente que quer ser espremido. Eu quero ser espremido, igual a jumenta de Balaão espremeu ele ali para raspar o pé do crente na parede, até que ele vê que o lugar dele é caminhando a pé. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não quer aquilo que o Senhor preparou para nós, a gente quer o mais difícil. Se o mais difícil é para o crente sair andando arrastando, é melhor que ele arraste. É melhor que ele arranque o couro do pé, mas ele entre no céu perfeito para a glória de Deus. É melhor que ele entre cego do que entrar no inferno com os 2 olhos. É melhor que ele entre sem braço do que entrar com os 2 braços no inferno. Balaão estava ali e perdeu a oportunidade de servir o Senhor, porque a idolatria corrompe os bons costumes. Jesus estava ali falando para o povo e gritava hosana para ele, mas o povo não reconheceu o Senhor. Não entendeu que Jesus estava todo dia na sinagoga ensinando. Não entendeu que Jesus estava todos os dias curando pessoas. Não entendeu que Jesus era 24 horas curando pessoas e pregando o evangelho sobre o reino. Não entendeu que Jesus é o único que deu pão para todos que estavam sentados. Jesus o tempo todo andou na jumenta? Não, Jesus andou a pé. Mas nós, para ir ali, a gente quer ir de carro, de cavalo, de jegue, até de bicicleta. Mas Jesus andou a pé o tempo todo por causa do evangelho do reino. Jesus montou uma vez numa jumenta e você não viu Jesus andando em nada mais. Vai somente com o que eu te dou. A minha graça te basta. Basta você abrir a sua boca que eu te dou palavra. Basta você ir que eu estou te mandando. Basta você ir que eu já preparei o caminho para você.
Mas a jumenta sabia que o caminho que ela ia passar ia ter muitas pessoas falsas juntamente ali no caminho de Jesus. Ia ter pessoas que só queriam só o bem dele. Me dá isso para mim, cura alguém para mim, Senhor. Cura o cego, cura o aleijado, cura o liberto, o oprimido. Era isso que as pessoas queriam, mas estava longe, longe de conhecer a criatura de Jesus. Era um homem, a criatura. Quando o homem está andando na terra é criatura, mas Jesus é o Criador. Quem estava atrás dele era a criatura. A multidão é a criatura. E nós que somos a criatura, nem para isso a gente presta para ele. Mas quando a gente se sente em aperto, a primeira pessoa que a gente grita: ai, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor podia me ajudar. Ai, Jesus, se o Senhor pudesse, eu poderia estar ali juntamente com aquela jumenta. Mas você não vai. Você só fala: se eu pudesse. A jumenta nem a boca abriu, ela andou caladinha. Ela podia ter dado coisa na multidão, tinha mordido a multidão, tinha dado soco na multidão, mas ela não fez. Ela de cabeça baixa estava, ela fez: eu carrego o meu Criador, eu carrego o soberano Senhor, eu carrego o Rei dos Reis em cima de mim, eu carrego. E sabe outra coisa? Para piorar o que a multidão tinha feito, quem pisou em cima daquelas coisas que estavam no chão foi a jumenta, não foi Jesus. Jesus, hora nenhuma, pisou naquilo que a pessoa fez para ele. Quem pisou foi a jumenta. A jumenta que pisou com os cascos dela, em cima das roupas, em cima das páginas, foi ela que pisou. A jumenta teve um dia de glória naquele dia, porque ela foi reconhecida pelo Senhor. Ela é tão reconhecida pelo Senhor que o nome dela está na Bíblia. A jumenta que carregou Jesus. Mas o nome da multidão só está lá. Multidão é aqueles que quer receber, mas não quer entregar. Multidão é aqueles que só quer saber da sua vida, saber do que você vai fazer, mas não quer entregar aquilo que Cristo deu para a multidão. Jesus deu muito para a multidão, só que a multidão não soube devolver para o Senhor tudo aquilo que Ele deu. E sabe o que Jesus estava querendo de nós? É um coração contrito diante dEle. Um coração contrito diante do Senhor, Ele não despreza. Mas um coração orgulhoso, o Senhor não aceita. Porque o Senhor aceita somente aquilo que Ele colocou em nós, que foi o teu Espírito. Aceita o Espírito Santo de Deus enquanto você tem a oportunidade. Aceita ser uma pequena pessoa diante do Senhor, mas entrega o perfeito para o Senhor. Não roube aquilo que o Senhor colocou em você, não. Deixa de ser ladrão. Para de roubar aquilo que o Senhor te deu. Entrega aquilo de Deus, seja para doer, seja não é para doer, mas fala aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Não deixa ser Balaão, não. Balaão só queria só o ouro e as coisas perversas que existem nessa terra. O que Deus tem para mim já está preparado e ninguém vai tomar. O que o Senhor preparou para mim foi uma herança eterna. Ele preparou para nós, todos aqueles que servem a Ele com alegria. E por que não servir o Senhor? Por que não entregar aquilo que o Senhor nos deu? Ah, mas eu sou tímida, mas eu sou assim. Mas quando você não está, né, na casa do Senhor, você é tão tímida assim? Onde você vai, se não conversa com as pessoas, você não dialoga com as pessoas, você não tem uma atenção para as pessoas, mas você só quer ser tímido na casa do Senhor? E o restante dos dias você também é tímido? O Senhor, os tímidos falam que o Senhor, Ele também não quer. Que os tímidos para Ele não servem. Porque Ele gosta de pessoas que têm a espada afiada dentro de si. Por isso que Jesus pediu que os discípulos fossem buscar. Busca a jumenta para mim, vai. Busca ela lá para mim. Balaão, ele só queria correr atrás das pessoas que não tinha céu para dar para ele. E às vezes a igreja corre atrás de pessoas que não tem céu para te dar. Jesus é o único que tem céu preparado para mim. E Ele vai voltar e vai nos buscar. E Balaão não vai entrar. Sabe, irmãos? A Balaão não vai entrar. Porque ele estava atrás de coisas que eram para ele. Sabe o que ele queria? Ouro. Ouro e prata. E o Senhor lá no céu tem isso tudo. E sobre este tudo o Senhor anda. E a jumenta só tinha só o capim e a água para ela comer. O crente quer um banquete, mas não sabe devolver. Se você quer alguma coisa, vai até Jesus. Não fica pedindo migalha a Balaão, não. Vai até Cristo. Porque quando a multidão estava sentada lá, Jesus falou com o menino: ó, quantos pães você tem aí? Eu só tenho tanto de pão e 2 peixinhos. Então isso aqui vai ser suficiente para sustentar essa multidão que ia atrás de Jesus. Alguns daquela multidão foi salvo, mas alguns estão sendo condenados.
Hoje é do mesmo jeito. Se chamar para vir na igreja, eu não posso vir não, porque eu estou com dor na junta, na perna, no braço, no peito, no coração, na mente, uma dor de dente. Sempre tem alguma coisa. Mas se chamar para ir comer um sorvete, a dor de dente some, a dor de cabeça desaparece. Mas se chamar para vir para a casa do Senhor, a pessoa não vem de maneira nenhuma, porque não tem nada para dar. Porque ela não foi até Jesus. Vai até Jesus. O Senhor tem tanto para nos dar, quanto para receber, porque Ele recebe de nós um coração contrito. Ele dá e recebe da mesma medida. Porque da mesma medida que você está oferecendo, o Senhor está te entregando. Ele não deve nada para ninguém. Então você que está aqui, não seja Balaão, não. Seja mulinha. Ah, jumentinha que Jesus montou, vale mais a pena. Porque hoje nós não somos jumentas. Nós somos o pequeno Cristo, que Cristo habita em nós. Amém? É só isso. Seja o pequeno Cristo. Amém? Não seja Balaão. Balaão não vai te dar nada. Mas Jesus já te deu a própria vida dele. Ele foi e irá voltar novamente. Eu falei ontem que com a minha mãe, falei com Jesus, falei, Senhor, de tudo que eu não quero perder é minha herança com o Senhor. A herança é para os filhos. E eu sou uma das tais. Eu não quero perder de maneira nenhuma por nada nesse mundo a herança que Cristo tem preparado para mim. Qual a herança que Cristo tem preparado para nós, a não ser conhecer Ele? Qual a herança que o Senhor preparou para todos, a não ser conhecer a Cristo? Então, você que está aqui, conhece Jesus melhor. Não perca tudo aquilo que Jesus colocou em você, não. Amém? Amém. Fique de pé que nós vamos orar. Foi a ideia que o Senhor Jesus me deu para falar. E eu peço que vocês não esqueçam. Seja simples como aquela jumenta. Carregue Jesus com a simplicidade. Não precisa de muita coisa, não. Você não precisa de muito. Jesus mandava os discípulos ir só com poucas coisas, porque o muito está preparado para nós que é no céu. Amém?